Olá, paz do Senhor, este é o seu canal EBD Viva. Você quer aperfeiçoar o seu estudo, ganhar tempo, fixar o conteúdo sobre as lições da Escola Bíblica Dominical? Este é o seu canal. Pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, seguimos no segundo trimestre de 2022, aprendendo sobre o tema Os Valores do Reino de Deus, contendo a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, um verdadeiro manual da felicidade terrena e celestial. Nós trazemos o conteúdo completo da lição aplicada e ainda subsídios por meio de versículos extras, projetados na sua telinha e breves comentários. A linguagem é fácil, objetiva, clara, respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica de cada lição aplicada. Permaneça conosco até o final da aula, que pela graça de Deus você terá o seu ministério ricamente engrandecido. Olá, paz do Senhor, me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Você que é inscrito, meu muito obrigado por estar conosco. Se quiser, você pode clicar no sininho aí e receber em tempo real as atualizações. Você também pode abençoar outras vidas compartilhando esta aula para outras pessoas. Inclusive, as nossas aulas anteriores estão organizadas em playlists para você assistir novamente. Acesse, amém? Hoje nós estudaremos a lição de número 4 da classe de adultos do segundo trimestre de 2022, intitulado Casamento é para sempre. Vamos ao texto áureo? Ele encontra-se registrado em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em um mundo de relativismo, onde tudo é permitido e os valores morais são deixados à margem, esta lição reafirma um ensinamento fidedigno da palavra de Deus. Na verdade prática, nós lemos que a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Jesus sublinha o princípio da honra, realçando que o Pai havia ensinado lá no Antigo Testamento por meio da lei. Junto agora, meditemos na leitura bíblica em classe da lição de hoje, dando sequência aos estudos sobre o Sermão do Monte, que traz a segunda abordagem feita por Jesus na lei mosaica do Antigo Testamento, num maravilhoso Sermão do Monte. O texto está registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 27 a 32. Vamos ler? Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atire-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atire-a para longe de ti, porque é melhor ter um dos seus membros que se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer um que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer um que casar com a repudiada, comete adultério. Rápida panorâmica da lição de hoje. Estudaremos a respeito do caráter vitalício do casamento. Constataremos que a Bíblia Sagrada condena o adultério e afirma a indissolubilidade do casamento. Num contexto em que a instituição do casamento é tão atacada, principalmente em nossos dias, irmãos, nós aprenderemos neste estudo que visa fortalecer a instituição do casamento e também apresentar o seu caráter divino, pois foi Deus que instituiu. Vejam a palavra-chave da lição de hoje agora, casamento. A palavra grega para o matrimônio ou casamento é gamos, cujo significado semântico é vincular, unir,
e ainda o matrimônio ou festa de casamento, no qual convivem um homem e uma mulher. Eis aqui, agora, os 3 objetivos específicos da nossa lição. Número 1, apresentar a condenação do adultério. Número 2, mostrar que o que rege o coração regerá o corpo também. E número 3, afirmar a indissolubilidade do casamento. Cada objetivo está casado com os tópicos de nosso estudo. Já vamos ao primeiro subsídio de hoje, Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, o casamento prefigura as bodas do Cordeiro. Esta é a grande celebração que acontecerá quando Cristo e a sua igreja unir-se-ão para sempre. Na sequência, já apresentaremos a introdução. No Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, que está em Êxodo 20:14, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Como lemos em Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, assim como as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Eis o registro na palavra de Deus em Hebreus capítulo 3, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Além da pureza do casamento, que precisa ser puro e verdadeiro, o lar cristão, em Mateus 5, 27 a 32, que são os nossos versículos da leitura bíblica em classe, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Como então cultivar o amor e o respeito no casamento? E como mortificar o desejo da carne? É difícil viver a dois? Viver em harmonia? Superar a incompatibilidade de gênios? Olhe o que nos responde a palavra em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. O tópico 1, a condenação do adultério. Subtópico 1, definição de adultério. No grego, temos o verbo moishel, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com uma mulher, de outro, da mulher permitir adultério, ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria é chamada figuradamente de adultério. Jeremias 3:8-9, leamos. Ezequiel 22:37. Porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo para os consumir. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava, ou seja, o que se tinha em vista na lei, era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique ou de uma represa que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade.
Nosso comentário é que o inimigo trabalha de forma sorrateira para que haja discórdia, para que seja infiltrado no lar a infidelidade, para que haja problemas nas mais diversas áreas de uma vida a dois, pois o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos uma saída, Jesus, amado, que veio para dar vida e vida com abundância. Subtópico 2, a posição de Jesus contra o adultério. Para Jesus, a gênese do adultério está no coração, começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam a uma prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, divorciar-se de sua mulher. Vamos conferir em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1, quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois dessa forma é que se consegue manter a pureza em 3 níveis: sexual, moral e social. Precisamos ter a consciência de que, perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons, conforme lemos aí em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. 3. Os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança, feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e queda na vida espiritual. Por isso é importante evitar tanto a prática do ato como pensamentos indevidos. Além disso, os prejuízos espirituais são ainda maiores. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade em seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpam a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deve pensar coisas boas. 1 Coríntios 2,16. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são desastrosas. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Leamos Provérbios 5, 3 a 8. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno, para que não ponderes os caminhos da vida. As suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis da palavra da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da tua casa. Muito bem. E se alguém cair? Só Deus para reerguer, pois o levantar é do Pai, porém não podemos desobedecer as suas ordenanças, pois ninguém sabe a hora que ele virá buscar a sua igreja, e vai ser terrível o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos e para os condenados. Sinopse 1. O Senhor Jesus condena claramente a prática do adultério. Ampliando o conhecimento. Nós trazemos aí um auxílio bibliológico. Jesus respondeu que Moisés tolerou a prática do adultério por causa da dureza do coração do homem. Jesus manteve a posição anterior
exarada pela lei natural, quando instruiu o povo que o Criador designou que o marido e a esposa fossem uma só carne e nunca se separassem. Pequeno trecho do comentário bíblico pentecostal, Novo Testamento, que nós encontramos aí na Revista de Mestre. Entraremos neste momento no tópico de número 2. O que rege o coração regerá o corpo. Subtópico 1. O que procede do coração? O pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. Lemos em Mateus 15:19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do hebraico coração, lebab fala do homem interiormente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos, das emoções, das paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão tem um coração transformado, tem um viver totalmente diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Subtópico 2. O homem é o que pensa. É sabido por todos que o homem é o que ele pensa ou sente. Os pensamentos e ideias estão no seu homem interior. São motores que colocam em ação todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Deste modo, o homem colherá aquilo que semear. Vamos conferir em Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, também isso ceifará. O que semeia o pensamento da cobiça, desejo de outra mulher, não demorará para que concretize isso na prática. A cobiça é algo que começa no coração. É como uma pequena sementinha plantada que vai gerar o fruto do pecado. Cada um é engodado pela sua própria cobiça, a qual dará luz ao pecado, que sendo consumado leva à morte. Errar o alvo, né? Tiago 1:14-15. E cada um seja tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O Senhor Jesus falou que aquilo que rege o coração se evidenciará no viver diário de uma pessoa por meio de seus atos. Como lemos há pouco em Mateus 5:19, o que foi muito bem explicado por Paulo quando chamou de obras da carne as ações produzidas por um coração pecaminoso. Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo, para jamais cometer os atos pecaminosos por meio do corpo. Em Efésios 4:24, vamos ver aí. E vos revistai de novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. A saída, amados, é pedir para Jesus fazer a transformação e nos dar um novo coração. Registramos aqui agora mais um subsídio. Apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sujeitando o corpo ao Espírito Santo, subtópico 3, o caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Gálatas 5:16. Encorajando-os a andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Jesus fez uso de figuras de linguagem de modo hiperbólico, ou seja, usava figuras de linguagem que dão um sentido exagerado para mostrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais.
Ao sugerir, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, Mateus 5:29a, Cristo não tinha intenção de incitar alguém a praticar mutilação do corpo. Não, não, não. Ele aqui usa totalmente uma linguagem metafórica, ou seja, uma comparação no sentido figurado, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito, para que não seja instrumento do pecado. Vejamos Gálatas 5:24, irmãos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Jesus não estava falando de cortar algum membro do corpo, pois nada disso valeria enquanto o coração ainda estivesse cheio de pecado. Um coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus mostrará atitudes de sacrifício que visam glorificar a Deus, conforme nós vamos ler em Romanos capítulo 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Jesus apresenta no decorrer do capítulo 5 a justiça, e a justiça é dinâmica. Jesus reflete a justiça de Deus, e esses ensinamentos do Mestre nos levam a sermos justos diante do Pai Celestial. Resumo 2. O que procede do coração, que permeia o pensamento do homem, que determinarão o seu comportamento. Tópico 3, a indissolubilidade do casamento. Subtópico 1, o casamento na perspectiva bíblica. Sabemos que o casamento é mais fundamental em todas as instituições sociais, conforme Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Tantos casamentos desmoronam, pois os pais querem dominar os seus filhos mesmo depois desse se casam, e buscam viver uma nova vida a dois. Não dá, irmãos. Vamos em frente. Na perspectiva, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e uma mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. Não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu a ordem: não adulterará. Êxodo 20:14. A singularidade dessa maravilhosa união foi destacada por Cristo quando falou do vínculo conjugal, expressando que não são mais dois, mas uma só carne. Vamos ler o que Jesus falou em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Assim não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Paulo via essa união de maneira tão cândida, ou seja, tão pura, que comparou o amor de Cristo, que se sacrificou pela igreja, ao amor do marido para com a sua esposa. Vamos lá, aos Efésios 5:25. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Subtópico 2, o que fazer para o casamento seja para sempre. Um casal que vive a vida a dois em amor irá construir a mais bela e perfeita união, ainda que enfrente lutas, reveses nessa vida. Isso requer renúncia e nem toda hora querer ter razão a qualquer custo. O casamento deve ser construído com base em respeito, amizade, bom tratamento, carinho, dignidade, entre outros pontos. Como disse bem o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3:7, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se tudo isso estiver presente no casamento, ele se fará para sempre. Papai dizia, tem horas que precisamos deixar a razão morrer para o corpo poder viver. Bons ensinamentos que eu lembrei aqui agora. O casal cristão tem conhecimento de que, no aspecto espiritual, ambos são iguais. Somos berianos, vamos conferir então isso lá em Gálatas 3:28. Nisto, não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea,
porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E na vida 2, há obrigações distintas e específicas a serem cumpridas. 1 Coríntios 7,3, vamos ver aí. O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A Bíblia está recheada de ensinamentos para o casal. Glória a Deus por isso, né, irmãos? A união sexual é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração no casamento. Ele deve ser desfrutado pelo homem e pela mulher, casados, em uma intimidade mais profunda. Se há falha, a não ser por motivo de saúde nessa área, o inimigo vê, irmãos, um terreno fértil para ele agir. O verbo coabitar fala de relação sexual dentro do casamento, tratada pela Bíblia como algo digno. Hebreus 13,4. Venerado seja entre todos o matrimônio eleito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ao casal cristão, consciente que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, sem carinho, sem respeito, tão somente para dar vazão às suas lascívias. Portanto, o casal que deseja que o seu casamento dure para sempre deve estar em comunhão com Deus, em primeiro lugar, e ter uma união marcada pelo amor e uma vida sexual regrada e sadia. Amados, a Bíblia é um manual completo, não há falha. Há ensinamentos da parte de Deus para o homem em todas as áreas. Devemos meditar na sua palavra, vigiar e orar. Sobre tópico 3, casamento, uma união dissolúvel. Na discussão de Jesus com os líderes religiosos, eles destacou os ideais divinos sobre o casamento, isto é, como Deus havia projetado, a fim de que fosse permanente. Marcos 10,9 traz para nós: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Há críticos que gastam tempo com muitas letras para provar que o divórcio era permitido. Buscam elementos históricos nas duas escolas rabínicas, a de Shammai e a de Hillel, sendo que a primeira destacava a questão da impureza no seu aspecto mosaico, a partir do adultério, permitindo a carta de divórcio. A segunda era mais liberal e dizia que qualquer desagrado da parte do marido poderia dissolver o casamento. Muito bem. Contudo, o melhor seria que tais estudiosos gastassem mais o tempo para falar do casamento conforme o propósito eterno, atentando para o princípio de tudo. Para Jesus, o casamento é uma união dissolúvel e por isso deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés, mas sim uma concessão devido à fraqueza humana, por causa do pecado. Pelo padrão baixo, desmoralizante em que muitos estavam vivendo, enquanto a lei permitiu o divórcio, Jesus salienta que isso significava legalizar o adultério. Sempre é doloroso, irmãos, falar do divórcio, visto que já se trata da destruição de um casamento. Porém, com os servos de Deus, precisamos dizer que a comunidade de salvos quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças. Precisamos entender que o ideal divino é ainda a indissolubilidade da vida dois, tanto física como espiritualmente, seguindo o padrão divino do Éden. Os dois serão uma só carne. Gênesis 2, 23 e 24. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Hoje a nossa sociedade é permissiva e as situações estão penetrando no meio do povo de Deus, principalmente no meio teológico, infiltrando ensinamentos que não coadunam com a palavra de Deus. Sinopse 3. Na perspectiva bíblica, o casamento é a união indissolúvel. Nós vamos a um auxílio biológico aí. Para restringir a falta grave, Jesus aborda novamente um dos 10 mandamentos e afirma sua maior autoridade para interpretá-lo. Como alguns dos seus contemporâneos,
ele vai às minúcias para restringir a falta grave. Alguns fariseus fechariam os olhos ou andariam com a cabeça baixa, inclinada, para não olhar uma mulher. Mas Jesus identifica o coração como principal parte que ofendida do ser humano, pois o coração é a sede da vontade, da imaginação e da intenção da pessoa, embora os olhos tenham a sua parte. Jesus não está condenando a atração sexual natural, mas a luxúria ou o desejo lúbrico, né? A mensagem de Jesus é clara. Se a pessoa tratar da intenção do coração, então os olhos cuidarão de si mesmos. É um comentário bíblico aí, pentecostal, pelo Novo Testamento, que foi retirado da revista dos professores para trazer para os irmãos. Conclusão. Pela palavra de Deus, compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina, para que se volte à verdadeira harmonia com a presença de Jesus. Como não poderia deixar de acontecer, irmãos, nós fecharemos a lição de hoje meditando sobre 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Eu agradeço a todos os irmãos que deixaram comentário em nossa timeline. A irmã Nailza Dias, a irmã Leite Pimentel, minha esposa, a irmã Antonieta da Vitória, Isaac Moreira, Matheus Pimentel, meu filho, Rosalie Tereza, Maria Milagres e todos os irmãos que deixaram aí os seus comentários na nossa timeline. Que Deus abençoe a todos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando, Senhor, essa lição tão importante para os dias de hoje, onde, Senhor Pai amado, muitos das questões que vêm à tona, Pai, hoje, no mundo de erro, Pai, eles vão de encontro à sua verdade, mas que ela venha ao encontro, Pai, da sua verdade. Abençoa, Senhor Deus, para que as famílias brasileiras, as famílias de toda a face da terra possam viver um tempo de união e não de dissolução. Que as pessoas possam, Senhor, perdoar-se mutuamente. Senhor, que os casais possam cada dia estar firmados em Ti, primeiramente. Porque em Ti, Senhor, refletindo o Seu caráter, Pai, nós seremos felizes aqui na terra.
Ó Senhor, abençoa cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada casal nesse Brasil varonil, neste mundo de Deus. Ó Senhor, que eles possam ser a cada dia, Senhor, mais felizes e, Senhor, unidos em Ti, em nome de Jesus.